Fala pessoal, Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista hoje, além de polêmica, uma entrevista de extrema utilidade pública, né? A última vez que a gente trouxe nossa entrevistada aqui, ela abordou temas aqui muito pertinentes dentro da corporação da Polícia Militar e dentro da sociedade também. Então resolvi chamar ela aqui novamente para a gente esclarecer todo esse tema, a gente bater um papo, trocar uma ideia, e ela trouxe um convidado também hoje com muita autoridade para falar do assunto. Então hoje eu quero ter a honra de receber Sargento Lousada e Coronel Germano, policial militar da reserva. Tudo bem, Coronel? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, né? E sempre pedindo a Deus que nos dê sabedoria para tentar explicar o que tiver a nosso alcance. É isso. Tudo bem, Sargento? Tudo bem. Obrigada aí pela oportunidade, um prazer estar aqui. Vamos lá. Sabe que a casa está sempre aberta aqui, né? Deu muita treta o último vídeo lá, muita repercussão. Muita treta, mas é isso, né? Tem que ter. A gente tem que ter voz. Com certeza, com certeza. Ninguém gosta de dar voz para vocês nesse tema polêmico, mas aqui a gente nasceu já com esse intuito de deixar vocês falarem, né, de vocês trazerem os temas pertinentes que muitas vezes a mídia não gosta de falar e talvez até esconde, né, para poder usar isso contra a própria corporação ou o próprio soldado ou o próprio militar. Hoje você trouxe um tema pertinente, né, que é o caso dos policiais com filhos autistas, da situação que vocês estão vivendo hoje dentro da corporação. Explica para mim um pouquinho o que está acontecendo. Existe um número bem significativo de policiais que são responsáveis por pessoa com deficiência. A gente está falando de policiais que são pais de crianças autistas. No meu caso, eu sou mãe do Dante, que tem paralisia cerebral. E nós temos algumas leis que nos respaldam. Por exemplo, no sentido de ter uma carga horária reduzida, no sentido de podermos ser transferidos para o local mais próximo da nossa residência, a fim de dar uma assistência maior ao caso da nossa família. E outras também leis autorizativas para que nós possamos acompanhar nossos filhos no tratamento. Sim. E isso não está sendo respeitado. Um tema que a gente abordou na última entrevista foi a questão da punição geográfica, né? O cara que hoje não atende ali os requisitos ali, talvez até de um oficial que não cumpre ali o regulamento, ele acaba punindo geograficamente. É o famoso bico. É o famoso bico. Joga o cara para um batalhão lá no interior, tudo. Isso tem acontecido, inclusive, com esses policiais pai de autista? Exatamente. E isso é muito grave porque nós somos agentes garantidores de direitos. E como fazer com que nós possamos garantir o direito do cidadão nas ruas se os nossos próprios direitos estão sendo violados dentro das unidades, dentro dos muros dos batalhões? Porque não estão respeitando a nossa dignidade humana. Entendi. Porque não é direito nosso, é direito dos nossos filhos, é direito da pessoa com deficiência. A gente está falando aqui na camada mais vulnerável, que tem que ser respeitada. E o que está acontecendo? O policial, eu tenho um caso, por exemplo, de um policial do 31, Batalhão do Recreio, que ele pediu a carga horária reduzida em dezembro. O filho dele é autista, tem crises contínuas, que a esposa não está dando conta sozinho dessas crises. Esse policial pediu desde dezembro a carga horária reduzida. E até agora nada. Piorou. Colocaram ele numa escala 12,24, 12,48. Quando ele pediu a escala reduzida, ficou pior ainda. Colocaram numa escala mais apertada. O filho dele está tendo crises contínuas e nada está acontecendo. Até o psicológico do policial na rua é afetado com relação a isso, né? Sim, porque é direito dele, é direito... Mas quem decide isso? São os oficiais da unidade. Sim. Uma vez que o policial entra com uma parte pedindo a carga horária reduzida, essa parte segue o rito burocrático dentro da unidade. Sim. Só que o que está acontecendo é uma demora absurda e casos, assim, surreais. Eu digo assim, tem casos que se perdeu-se a noção do absurdo. A ponto de um policial que já tem carga horária reduzida, chegou por um superior hierárquico pedindo para ser transferido para um batalhão mais próximo da sua residência e o superior hierárquico falou, pô, cara, tu já tem maior sorte do teu filho ser autista. Que isso? Você ficar nessa molezinha de 20 horas semanais, você ainda quer ser transferido para perto de casa? Sorte?
Pelo amor de Deus, gente. Ninguém sabe a nossa correria. Por exemplo, meu filho faz 21 terapias semanais. Terapias essa que a corporação não dá. Todas particulares. Eu acompanho muitas crianças com autismo, crianças que se desregulam, que a ponto da mãe ficar a noite toda no colo, a criança chorando. Eu costumo dizer que a criança autista, quando sofre desregula, uma crise, é como se fosse um vulcão que a gente não sabe o que aconteceu, só vê que está lá em erupção. Quer dizer, imagina uma criança, o desespero de uma mãe, uma criança que está chorando, gritando de desespero não verbal, quer dizer, ela não é capaz de verbalizar o que está incomodando ela. Quer dizer, ficou a noite toda com a criança no colo, vai para a unidade, aí escuta do seu superior hierárquico que você tem sorte de ter um filho autista. Sem contar que você, no confronto, segundos, você tem que decidir se você salva uma vida ou se você tira uma vida. Exatamente. E aí o psicológico tá abalado. Outra denúncia grave é no 28, Batalhão de Volta Redonda. O coronel novo que assumiu, a carga horária reduzida, ele colocou só noturno. Peraí, o coronel ele tem, pela especialidade dele, ele ser um advogado formado, ele tem maior domínio nesse sentido das leis do que eu, mas a lei diz que tem que ser de acordo com a necessidade da pessoa com deficiência. E a necessidade maior, normalmente, das crianças é durante a noite. Aí a escala reduzida, o comandante do 28 coloca o policial só à noite. O policial fica a noite toda fora, por que não colocar de dia? A gente tem que ter uma empatia. Não basta a instituição Polícia Militar, no dia 2, dia de conscientização mundial do autismo, foi agora, dia 2 de abril, colocar nas redes sociais artes em favor do autismo. Isso não é inclusão. Se na realidade, dentro da corporação, ele não ajuda Exatamente. O soldado que tem filho autista. A gente tem que acolher. Tem casos de policiais que falam comigo, Lousada, eu estou pensando em suicidar. Porque você vê o teu filho naquela situação, você quer um acolhimento da tua corporação e não tem. Tem que deixar claro que ter carga horária reduzida não é benefício. Não é benefício. As pessoas falam, você está benefício, carga horária reduzida. Peraí, gente, eu preferia estar bancando de segunda a segunda. Qual o pai... E ter um filho saudável. Isso, sem nenhuma limitação. Não é benefício. Você vê seu filho se desregulando, você vê seu filho... você quer que seu filho ande, ele não anda. Você quer que seu filho jogue futebol, ele não joga. Você vê outras crianças da idade do seu filho indo para o judô, para o jiu-jitsu, para a natação, e você está vendo a infância do teu filho sendo tomada de terapias de neuroreabilitação. Então, acho que a corporação policial militar, os comandantes principalmente, eles têm que ter um olhar acolhedor para esses policiais. Com certeza. Então, Coronel, vamos lá. Antes do senhor entrar...